E olha, bora seguir com o programa. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Diabetes. E o Brasil, gente, já tem cerca de 20 milhões de diabéticos. Olha isso, somos o 6º país com mais pessoas aí com diabetes. No geral, só no Espírito Santo são quase 370 mil pessoas, segundo a Secretaria do Estado da Saúde. O diabetes tipo 2 é aquele que pode ser desenvolvido ao longo dos anos, representa em 90% dos casos. Apesar do diagnóstico e tratamento serem oferecidos pelo SUS, um dos principais problemas da doença é o quê? É que muitos diabéticos não seguem à risca as orientações médicas. Acabam o quê? Negligenciando os riscos aí ao longo dos anos. Então, vamos bater um papo, levar esse alerta aí para a família? Vem cá, participa com a gente aqui, ó. Já está o nosso WhatsApp aí na tela. Manda pra gente sua opinião, que é muito bem-vinda, assim como os nossos convidados. Recebemos aqui a endocrinologista, a doutora Sabrina França. Muito obrigada, doutora, pela sua participação. Boa tarde. A gente também recebe o Lucas, que faz parte de um grupo que só cresce aqui na ilha, né? Que é o Diabéticos da Ilha, né? Não é isso, Lucas? Perfeitamente. Obrigada pela sua participação. Boa tarde. Cresce porque a gente está tendo cada vez mais esse diagnóstico aqui. E nós também recebemos o Fabiano. Você tem diabetes tipo 2, é isso? Isso, perfeito, tipo 2. Em que momento que você descobriu, Fabiano? Boa tarde. Boa tarde. Então, eu descobri esse diabetes através do Covid. Em 2021, eu senti uma dor muito forte na boca do estômago e aí eu precisei ir para o hospital. Aí lá foram fazer o teste e descobri que eu estava com Covid. E aí foram tratar o Covid primeiro, né? Fiquei internado 34 dias e era o pâncreas que tinha inflamado, né? Como você sabe, minha esposa, ela mexe com doces e na época da Páscoa, em abril, eu exagerei um pouquinho no doce. Eu não sou muito de doce, eu gosto, eu como doce assim, esporadicamente, comia, né, esporadicamente. Dava uma vez no ano, eu comprava uma caixa de bombom, ia lá e comia ela todinha. Mas quando eu comia, acabava com o mundo comendo doce, né? Acabava, mas aí também passava o resto do ano sem vontade mais. O problema é que na Páscoa eu acabei exagerando e aí deu essa inflamação no pâncreas. Peguei o Covid, trataram primeiro o Covid para depois tratar esse problema. E aí, quando eu saí de lá, 6 meses depois que eu saí da internação, eu comecei a sentir a vista um pouco fosca, né? Ofuscada. E aí eu fui no posto, perguntei a médico o que poderia ser, ela me encaminhou para um especialista. Fui lá para ver e aí ele disse que... Aí eu fui fazer ela me passou o exame de sangue certinho e aí foi constatado que eu tinha diabetes, eu era pré-diabético. Já você vai contar pra gente como é que tem sido sua vida, então, de lá pra cá. Mas, Lucas, e com você? No seu caso é diferente, né? Você tem diabetes tipo 1. Tipo 1, diabetes tipo 1 já tem pelo menos 17 anos, ou por aí 16 anos. Diferentemente tipo 2, o diabetes tipo 1 às vezes simplesmente acontece. Depois a doutora vai explicar melhor como é que é o quadro do perfil do tipo 1 tipo 2. Mas eu abri o quadro perdendo muito peso. Perdi em 2 semanas quase 25 quilos. Eu tenho 1,83 m, muito peso perdido aí, só de respirar. E basicamente fraqueza, dificuldade de andar, obviamente, né, por conta da perda abrupta do peso. Mas depois que eu fiz foi diagnosticado e fui devidamente medicado com insulina, dentro também dos critérios nutricionais, né? Segui a regra nutricional, fui ganhando meu peso de volta, fui equilibrando minha vida novamente e hoje, né, continuo utilizando insulina, não posso ficar sem insulina, senão não vivo. Então é isso. Doutora, é assustador quando a gente pega para ver o número de diabéticos, né, que só vem crescendo. O que está por trás disso, desses diagnósticos crescentes? Então, Roberto, e também vale lembrar que esses números, eles são estimados, né? E que quando se fala desses números, metade das pessoas que têm diabetes nem sabe que estão diabéticos, né? E esse crescente número se deve aos fatores de risco, porque, como você mesmo disse ali, né, 90% são diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é um sorteio, o Lucas é um sorteado, né? Então, a gente não tem muito, né, como saber, né, quem vai desenvolver diabetes tipo 1 ou não.
Já o diabetes tipo 2, existem muitos fatores de risco. E um dos maiores fatores de risco que está diretamente ligado é o sobrepeso e a obesidade, que vem crescendo junto. Por causa do nosso estilo de vida, por causa da modernização, né? Isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas igual o caso aqui do Fabiano, ele não era muito de comer doce, embora a Letícia Boldi, beijo pra Lê, que tá sempre ligadinha aqui com a gente, sempre participando. Ela faz doces deliciosos, mas ele não era muito de comer doce, só uma vez ou outra, mas também quando comia, acabava com a travessa toda, né? Então, mas é importante, o diabetes, né, é uma doença que eu costumo dizer que ela é traiçoeira e silenciosa. E é interessante como que os dois abriram o quadro, né? Ambos não sabiam que tinham diabetes. Então, o Lucas, lógico, o diabetes tipo 1 é assim, é perda de peso, é muita sede, sensação de urinar mais do que o normal, porque o pâncreas para de funcionar de uma hora para outra. Já o diabetes tipo 2, no caso do Fabiano, ele vai dando, os fatores de risco são sinais de alerta, mas sintoma mesmo, isso eu estava falando ontem no curso, né? A gente está participando de um curso aí, de um Senac, parceria com a SBD, muito interessante para profissionais de saúde e até para leigos também, e eu deixei bem claro que é uma doença assintomática. No diabetes tipo 2, você só vai descobrir com embaçamento visual ou com uma infecção, e aí pior e você descobre que tem diabetes, já com complicações. Então, esse é o grande X do diabetes, né? No tipo 2, se você puder entender os fatores de risco e se cuidar, né, fazer exames periódicos, principalmente depois dos 45 anos, você evita complicações mais sérias, evita do pâncreas já entrar em falência e já estar no estágio mais avançado da doença. Eu tô vendo que os dois trouxeram aqui, olha, o que não pode ficar sem, né? Você, tanto o Lucas quanto o Fabiano, que é a canetinha de insulina, não é isso? A canetinha e o glicosímetro. Perdão, a canetinha e o glicosímetro, caneta de insulina. Aonde vocês vão ter que carregar isso? Para mim, sempre. Né? Vai viajar, tem que carregar. Vai viajar, tem que ter a mala da roupa e tem que ter as necessárias do higiene pessoal e do diabetes. Como é que é o estilo de vida? O que você precisou mudar? Como é que hoje é a sua vida, Lucas? Normalmente, o que a gente tem que mudar, né? É ter um pouco mais de atenção àquilo que é realmente que todo mundo deveria fazer. É uma questão clara e geral para todos os médicos. A doutora está aqui para não deixar mentir. A dieta adotada pela pessoa com diabetes é a dieta que qualquer pessoa deveria adotar. Exatamente. O estilo de vida é o estilo de vida normal que a gente diz assim, né? O que é realmente saudável, que é necessário para que nós possamos estar prevenindo. Eu, sendo tipo 1, eu também tenho que ter cuidados. Por exemplo, se eu como demais, além do tipo 1, eu posso ter um fator que é a questão da resistência à insulina. Imagina, eu ter resistência é exatamente o medicamento que eu estou tomando. Então, a base é exercício físico. É difícil, obviamente, porque nós temos uma cultura do que a gente está falando hoje já não serve para nós, né? Já está passado. Então a gente vive naquela cultura do rápido, de tudo ser muito rápido, tudo ser expresso. Mas dentro dessa realidade, desse cotidiano das pessoas, é tentar buscar um equilíbrio. Alguma atividade física, algum momento para poder realmente se cuidar, realmente desestressar um pouco, porque eu acredito muito que o estresse também é um dos fatores muito preponderantes que podem ajudar a piorar bastante o nosso quadro de diabetes. Você consegue, Fabiano, está conseguindo lidar com esse novo estilo de vida? Não, é difícil, muito difícil. A alimentação é muito corrida, o nosso dia é muito corrido, então cuidar da alimentação também é muito corrido. Tem que ser aquela coisa muito rápido, tanto para mim quanto para os outros integrantes da casa. Fazer a comida separada é mais difícil. Né? Ver as pessoas, ver os familiares comendo um certo alimento e a gente não poder comer aquilo é um pouquinho complicado. Nessa correria, fazer comida diferente é difícil. A atividade física também é por causa do desânimo que às vezes a gente sente. É uma fraqueza, um desânimo muito grande por causa da diabetes mesmo. Quando eu me sinto assim, eu vou medir a insulina e vou medir a glicose e ela geralmente está mais alta. Como lidar com essas entraves, doutora? Para a gente deixar aí, olha, um estímulo, né? É difícil adequar a alimentação, é difícil ter esse ânimo para a atividade física. Sim, Roberto, quando a gente fala de mudança de hábito, é difícil para todo mundo, né? E assim, Fabiano, não precisa mudar, não precisa fazer uma coisa
individualizada para você. A comida de toda a família, o Lucas pode reforçar isso, serve, né? E não é, o problema do diabetes não é o doce, o problema do diabetes é o problema da população em geral, é a gordura em excesso, é o carboidrato em excesso. Logicamente, o açúcar, ele tem que ser muito bem controlado. E a questão da motivação, né? Cada um tem que encontrar o que motiva mais. Então, talvez uma caminhada seja monótono, mas de repente algum esporte, uma dança para quem gosta, um esporte ao ar livre, né? Academia, nem todo mundo gosta de academia, aí fica só na caminhada. O negócio é movimentar o corpo, de repente subir uma escada ou ter um estilo de vida mais ativo. Tem que ter essa consciência. Tem que né? ter, Tem que adotar esse novo qualquer coisa estilo já de vida. ajuda, né? Tá certo. Gente, obrigada pela participação de vocês. A gente espera que você saia daqui mais motivado, viu, Fabiano? Obrigada também, Lucas, pela sua presença. Obrigado. Só uma mensagem final. Diabetes não é uma sentença de morte, nem uma sentença final. Tá? É só um detalhe, é só cuidado com cuidado e vai viver normalmente. Não tem nada que vai te limitar, pode ter certeza disso. Bacana. Obrigado, viu? Obrigada. Manda um abraço lá para o grupo da Ilha, né? Diabéticos da Ilha. Obrigada. Isso, obrigado. Obrigada também, doutora Sabrina. Um beijo para você. Boa tarde.